Hoje eu vou trazer um assunto que eu acho assim, que ele é bem polêmico, é bem complicado de falar, mas eu fiquei assim, faz dias já que eu estou estudando sobre isso e pensando se eu trago esse vídeo ou não trago esse vídeo. E eu falei assim, não, eu vou levar esse vídeo sim. Eu já fiz muitos vídeos falando sobre parentes, né? Parentes que são parentes tóxicos, já fiz alguns vídeos sobre isso. E eu estudando mais a fundo sobre isso, né? Que parente não é família, sabe? Que às vezes parente é só sangue. Que nem todo parente, ele quer ver você bem. E a gente, quando a gente é jovem, a gente acredita, né, que a família, que parente é família, que ele tá ali para nos acolher, que ele tá ali para nos ajudar, que ele tá ali para nos estender a mão, que ele sempre vai estar ali do nosso lado. Quando a gente é criança, tudo bem, a gente tá ali todos juntos, todos unidos, né? E depois o tempo vai passando, aí a maturidade vai chegando, a gente vai crescendo, e a gente vê que não é bem assim. Porque a gente foi ensinado assim que o sangue ele une, ele protege, ele acolhe. E quando a gente vai perceber, a gente vê que não é assim, que o sangue ele não une, ele não acolhe, ele não protege nada. Às vezes a gente está sozinha e a gente não tem ninguém do nosso lado. A gente não tem um parente do nosso lado. A gente está totalmente sozinha. E quem que é a nossa família? Não é o nosso parente. A nossa família é quem está ao nosso lado, que é aquele, o esposo, que é o filho, que é a esposa, que é um amigo, que é um colega, que é um desconhecido, que apareceu de repente, que apareceu aquele desconhecido. E ele vai pegando aquela intimidade com você. Vai surgindo aquela amizade. E a família, ela não precisa ter seu sangue. A família é aquela que vai te proteger. Que quando você chegar e conquistar alguma coisa, ela vai se alegrar por você ter conquistado. O parente não. O parente é por muito ao contrário, né? O parente, quando você conquista alguma coisa, às vezes ele vai falar mal ou ele vai até ficar com inveja. E a família, não. A família, ela vem do coração. Então ela vai gostar de tudo que você conquistou. Se você estiver no caminho errado, ela vai olhar para você e vai fazer você voltar para o caminho certo. É aquela pessoa que te acolhe, é aquela pessoa que te protege. Esse é a família. Porque eu falo assim, gente, não adianta nada. Quando você estiver num caixão, vem aquele monte de parente, um monte, que às vezes você tem um monte de parente, e você, assim, praticamente nem vê. E aquele velório, às vezes, cheio, todo mundo chorando, porque você se foi, porque era uma pessoa boa, porque era isso, era aquilo. Mas em vida, não fizeram nada. Não levantaram uma palha para te ajudar. Quantas vezes que você, às vezes, ficou sozinha, chorando, e às vezes você não teve uma pessoa da sua família para vir te acalentar. E às vezes você teve uma pessoa de fora que veio te acalentar nesse momento tão difícil. E tem muitos parentes que se aproximam de você por interesse. Quando você tem alguma coisa a oferecer. Quando você não tem nada para oferecer, você nem vê a cara desse parente. Você há muito tempo que não vê esse parente. E quando você percebe, sabe? Você percebe quando tem uma pessoa que tem um pouco mais na sua família e a pessoa que tem um pouco menos. Como aquela pessoa que tem um pouco mais, ela vai ser sempre bem-vinda, ela vai ser sempre acalorada, ela vai ser sempre abraçada, convidada para os lugares. E quando você não tem nada, quando você está sozinha, você não tem nada para oferecer, você vê que você é deixado de lado, é deixado para escanteio, né? E a família não é assim. Tem muitos, eu vou falar assim, tem muitos parentes que são família, que estão ali junto com você, tem muitos irmãos que estão ali junto com você, que estão lutando com você, que quando você cai, ele vem, ele te levanta. Mas eu tô quase para falar para vocês que tá muito difícil isso, que tá raro. Que às vezes você tem ajuda mais os de fora. E é esses
que você tem que tá estendendo a mão. É esses que estão te ajudando. Você tem que estar junto. Tem que estar sempre ao lado. Que é esse que você sabe, que você, quando você estiver bem, ele vai estar alegre com você, quando você estiver triste, ele vai estar triste com você, ele vai sempre estar ali andando ao seu lado. E, gente, não se sente mal por isso. Sabe por que eu falo assim, isso aí é um amadurecimento, é um amor próprio que você tem, de saber distinguir um parente e a família. Isso aí é amadurecimento. E eu demorei muito tempo para conseguir entender isso, né? E com isso, a gente acaba sofrendo. Porque a gente fala, poxa vida, parece que ninguém se importa comigo. Parece que eu tô assim, jogada nesse mundo, né? Parece que ninguém liga pra mim. Nunca eu tô nos lugares legais com as pessoas que eu achava que era minha família. E às vezes você tá com aquela outra pessoa que vai em um lugarzinho, ela vai te chamar. Tinha aqui que ele foi embora, eu acho que ele já faleceu. Um pastor da Batista. Eu estudava, e tinha uma menina que morava junto com ele. E eu peguei amizade com essa menina, que morava junto com a família desse pastor. Eu peguei amizade. Gente, foi uma época muito gostosa da minha vida. Uma época muito boa mesmo. Foi uma época que eu estava passando por uma situação muito, muito, muito difícil, muito difícil. Só que esse pastor, ele me acolheu como uma filha. Todo lugar que ele ia, que ele ia, a família dele ia, eles me ligavam. Rose, a gente vai almoçar hoje em tal lugar. Vamos com a gente? Ele me chamava até de filha. Assim, nossa, foi uma época assim que eu lembro que foi muito boa mesmo, muito boa. Eles me estenderam a mão de uma forma que vocês não fazem ideia. O tanto que aquela família me estendeu a mão. E eles foram embora daqui, que eu senti muito, sabe, quando eles foram embora. Mas eu acho assim, né, que tem tudo o tempo de Deus. E aquele momento eu estava precisando muito. Naquele momento eu tinha sido mandada embora do emprego, eu estava estudando, minha vida estava assim, né? Tinha separado fazia pouco tempo. E foi a hora que Deus colocou essa pessoa na minha vida. E eu comecei com amizade. Eu peguei amizade com a turminha ali da igreja, eles vinham na minha casa, a gente fazia pipoca, a gente assistia televisão. Então foi assim, para mim foi uma família que Deus me deu, uma família não de sangue, de coração, que Deus me deu. Porque assim, eu só não chamava ele de pai, né? Porque assim, eu não tinha costume, mas ele me chamava de filha. Ai, minha filha, hoje vai ter tal coisa, vamos junto. Ai, amanhã a gente vai almoçar em tal lugar, porque o pastor era chamado, né, muito para ir muito nos lugares. E todos os lugares que eles estavam, eles me chamavam. E para mim, assim, foi muito, sim, foi uma época melhor da minha vida, que não era da minha família, mas eu falo assim que aquelas pessoas foi colocada no meu caminho numa época que eu mais precisava, né? Então, gente, a fase madura, quando chega, a gente para, assim, de fingir as coisas, de fingir que a gente não tá vendo nada, de fingir que aquele parente, a nossa família, a gente para de fingir. A gente sabe que não é nossa família. Que cada um tem a sua família e cada um tá preocupado com a sua família, não com a gente, né? E uma coisa que eu vou falar para vocês, não se sinta mal, sabe? Eu me afastei de um parente, eu me afastei, hoje eu não vou mais na casa do parente. Não se sinta mal, porque isso se chama amor próprio. Você ter amor próprio por você colocar limite, não é ingratidão, é sobrevivência emocional. Porque tem muitas coisas que acontecem na nossa vida que atacam o nosso emocional. Então isso é uma sobrevivência. E hoje eu sei, assim, que ter poucos ao nosso redor, mas verdadeiros, é a maior riqueza. Por mais que a gente tenha poucas pessoas em nossa volta, mas que são aquelas pessoas que são de verdade, são verdadeiros com a gente, pode ser mas é a maior riqueza que a gente tem. E ter paz vale mais do que ter razão. E estar em silêncio com quem te respeita é melhor do que estar rodeado de parentes que te ferem. Se você chegou até aqui e essa mensagem falou com você,
De alguma forma, lembra de uma coisa: você não é frio, você não é ingrato. Só chegou a sua maturidade e você amadureceu. E a maturidade, ela ensina, ela vem com clareza nas nossas vidas. E a gente entendeu, a gente só consegue entender que parente é sangue e família é escolha. Família é coração e parente é só sangue. Se você gostaram do vídeo, deixa um like, curte, compartilhe, comente, se inscreva e a gente se vê no próximo vídeo. Com amor, Rose.